A pornografia é sintoma de doenças graves instaladas no coração, tais como incredulidade e idolatria. Você já pensou nisso? Pois é. Essa é mais uma reflexão que busca vencer o tédio. O Salmo de número 51, o salmista Davi, no versículo 1 e no versículo 4, diz o seguinte: Ó Deus, compadece-te de mim por teu grande amor, e apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Porque pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. O Salmo de número 51, ele é marcado pelo desmascaramento de Davi frente ao seu pecado de adultério com Betseba. O profeta Natão denunciar o pecado de Davi faz Davi lançar-se aos pés do Senhor, confessando e clamando por misericórdia. Então, ao escrever o Salmo 51, um salmo de pura confissão, Davi não faz nenhuma menção ao ato, mas diz: pequei contra ti somente, fiz o que era mal diante dos seus olhos. Davi confessa o seu pecado para Deus. Mas alguém pode perguntar: o pecado de Davi não foi um pecado contra sua esposa, contra sua família, seus filhos? Não foi um pecado contra Betseba e contra o marido dela? Não foi um pecado contra o povo de Deus do qual ele liderava? Sim, foi. Foi pecado contra todos, mas foi especialmente pecado contra Deus. Antes de pecar contra os homens, Davi, assim como eu e você, pecou contra Deus. De maneira que, antes de cometer o pecado de adultério, antes de deixar o coração ser dominado pela cobiça, lascívia, ele teve o coração dominado pela incredulidade e pela idolatria. Mas alguém pode dizer, como assim? Idolatria e incredulidade é igual ao pecado de pornografia? Sim, o pecado de pornografia é resultado da incredulidade e da idolatria alojada no coração. Pense um pouco. Incredulidade não é necessariamente alguém deixar de acreditar em Deus, mas é alguém acreditar que algo possa substituir Deus e depositar nisso sua força, sua confiança, o seu tempo, sua energia. E a idolatria? Tudo aquilo que nós afirmamos não conseguir viver sem. E aí depositamos a nossa força, depositamos a nossa esperança. Isso se torna um ídolo. O que aloja, o que faz a idolatria estar centrada no nosso coração. Então, quanto à incredulidade, simplesmente acreditar que é possível satisfazer-se, confiar em outra coisa além de Deus. E o pecado de idolatria é pensar que não se consegue viver sem tal coisa, o que torna-se um ídolo e o que nos leva ao cujo pecado. Na verdade, as pessoas normalmente não confessam publicamente com palavras que elas estão depositando sua confiança, sua satisfação na pornografia. Elas não confessam que a pornografia é um ídolo centrado no coração. Mas, de fato, quando essas pessoas buscam na pornografia satisfação, quando essas pessoas buscam depender e dizer que não consegue, seja em palavras ou em atitudes, viver sem pornografia, elas dão testemunho que existe incredulidade e idolatria
centrado no coração. A idolatria, bem como a incredulidade, nasce no coração do homem e estimula o homem a ter apetites desordenados, irresponsáveis e pervertidos. Assim como Davi, é preciso lançar-se aos pés do Senhor, confessando, rasgando o coração diante dele, clamando por seu grande amor e sua infinita misericórdia, a fim de se ver livre da incredulidade, da idolatria e, consequentemente, do pecado de pornografia. Então clame ao Senhor, que essa palavra lhe estimule a cada dia e hora a você lutar pela força do Senhor, com a força do Senhor, para se ver livre desse mal chamado pornografia. Que Cristo Jesus lhe abençoe. Até mais.